Estamos de volta com mais um episódio do Resenha do Cangaço. Nos últimos programas a gente vem discutindo o cinema. E como eu sempre digo, o cangaço pulou o muro. O cangaço hoje não é visto mais como aquele fenômeno que causou dor, sofrimento. É claro, a memória persiste. Memória daquelas pessoas, dos familiares que viveram a época e que sofreram nas mãos dos cangaceiros, nas mãos dos volantes. Essas são memórias. Porém, existe um outro lado que nós consideramos positivo, não no cangaço, mas no uso da temática para o desenvolvimento da economia através do artesanato, da música, do teatro, do cinema, da literatura. Esse é o lado positivo. Como é que você aproveita um período da história, um fenômeno da história e transforma em produção de conhecimento? Isso aí, ele é importante para desenvolver a sua cidade, a sua comunidade, o seu bairro. E conhecer nossa história é importante. Eu sempre digo e repito, conheça a sua história, conheça a história da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade. Quando a gente conhece a nossa história, nós fortalecemos a nossa identidade. E isso faz com que haja um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento político, um desenvolvimento da visão crítica sobre os fatos. E o Resenha do Cangaço vem trabalhando nas últimas semanas sobre o cinema. Como é que o cinema foi buscar no cangaço e discutir e mostrar para o telespectador, e hoje também internauta, as belezas naturais dos sertões do Nordeste, as relações sociais, a violência, os acordos, os conchavos políticos que existiam entre coronéis, entre cangaceiros e também entre as forças de segurança. Afinal de contas, muitos volantes, muitos chefes de volantes, de acordo com as pesquisas que existem, tinha ali uma relação nada saudável com os cangaceiros. Claro que quando a gente diz que algumas lideranças tinham relação com os cangaceiros, nós não queremos afetar nem querer desqualificar as forças volantes, a chamada polícia, porque a gente sabe o quão respeitosa e o bom trabalho que a polícia desenvolveu no passado e continua desenvolvendo no presente. Apenas constatamos que dentro dessa estrutura existiam pessoas que mantinham uma relação nada saudável com os cangaceiros. E hoje nós temos aqui como visitante um ilustre professor, Antônio Lisboa, foi dos bancos da universidade e está conosco aqui. Bem-vindo, professor Antônio Lisboa. Bom dia a todos, né? E obrigado aí pelo momento, professor, da gente refletir, né? Refletir um momento historiográfico, né? Que hoje ainda reflete no chão da escola, no processo de ensino-aprendizagem. Porque através dessa temática, a gente pode elencar aqui o cangaceiro como um fenômeno social. A gente debater esse momento trazendo, né, ideias onde o aluno ou nós, professores, podemos colocar o cangaço como herói ou bandido, fazer essa reflexão. Ora bandido, ora, né, herói. O contexto do sertão nordestino, né, as suas dificuldades de vida sertaneja, a brutalidade da pobreza, a questão do clima, né, o clima, a vegetação, certo? A violência e resistência existente, né? E também, por que não, trazer temáticas como a cultura popular, né? E a gente percebe isso em que? Nitidamente na música, no cenário, que o próprio
é apresentado nos filmes, né, no cordel, na literatura, no imaginário das crianças, do adolescente, né, e principalmente nos personagens, né, onde hoje ele dá ênfase até, por exemplo, numa quadrilha junina, no carnaval. Então, todo esse imaginário está relacionando essa época histórica com a nossa realidade. Antônio, eu sempre pergunto aqui aos meus convidados, como é que o professor de História, como é que ele deve preparar uma aula com base em um filme? Quais são as preocupações, quais são os critérios que o professor deve usar para que aquele filme que ele escolheu, ou aquele documentário que ele escolheu, não seja uma simples uma sessão de lazer, seja algo produtivo. Qual é a preocupação que o professor deve ter na escolha do filme e também nos cortes, nos principais momentos que ele vai passar para o aluno? Pronto, professor. Como experiente, né, em sala de aula há 20 anos atrás, até hoje, né, eu elenquei alguns pontos que, como professor, né, na nossa metodologia, não é apenas escolher um filme simplesmente para passar a semana ou um mês sobre aquele conteúdo. Primeiramente, né, a gente tem muitos alunos que não gostam de história, por exemplo. Acha decorativo, algo do passado, que não está relacionado com o presente. Então, com a nossa experiência que a gente adquire na nossa prática de docência, eu elenquei alguns, né? Primeira coisa, a gente tem que fazer umas atividades prévias, durante e após o filme, né? Então, se a gente está trabalhando o cangaço, a gente colocar situações, problema, para provocar o aluno a respeito daquela temática, o que eles sabem, né? O que é necessário saber, se tem alguma história relacionada ao seu cotidiano, né? E o filme, ele vai ajudar principalmente ao professor pegar seu livro didático e trazer grandes discussões partindo da experiência do aluno. Uma análise crítica, né? Tem que ter um roteiro, a gente fazer um roteiro, não é simplesmente chegar e colocar lá no quadro, né? A gente pode trazer eles em grupos, né? Trazendo provocações a respeito da temática. Escolher, por exemplo, durante o filme, 3 a 5 cenas que seja marcante, como aqui nós temos o roteiro para trabalhar, e na visão deles, né? A visualização do contexto histórico, cenário, vestimento, os costumes, né? E tornando o contexto mais presente entre eles, analisando o passado para que o aluno possa entender o presente, o contexto atual, e ele sentir pertinente daquela história, certo? Análise crítica, identificando os exageros que existem dentro de um filme, as omissões, né? Ou grandes destaques que faz relação, por exemplo, entre o costume, a linguagem, né? E a diversidade de fontes históricas, né? O filme ele vai trazer para o professor várias fontes históricas que faz com que o aluno ele possa adquirir conhecimento a partir dali. No vestimento, numa música, numa fotografia, no instrumento utilizado por eles, né? E também, professor, a gente pode trazer a questão de quê? De produção de texto, a partir de filme, do conhecimento do livro didático, né? Trazer aquela produção de texto, debates em grupos, que a gente pode trazer aí, por exemplo, a questão da violência, né? A questão da justiça, a questão da desigualdade social, né? Do poder econômico, né? Do dominado e dominante. Então, todos esses elementos aí estão contribuindo para que o filme possa trazer conhecimento para o aluno. Interessante. Quando você levanta essas questões de como preparar uma aula a partir de um filme. Você disse que a sua experiência de sala de aula
fez com que você, óbvio, e todo profissional comprometido, o tempo ajuda você a amadurecer e melhorar. Agora, pela sua experiência, Antônio, qual a reação do aluno? O que o aluno gosta, que tipo de filme o aluno gosta e como é que o aluno reage numa aula quando você sai daquele convencional, do tradicional e coloca algo diferente como um filme? Como é que o aluno reage? Quais filmes, por exemplo, que filme você poderia nos dar como exemplo de que já trabalhou em sala de aula e como é que esses alunos reagiram a esse filme que você trabalhou? Pronto. O filme ele vai contribuir, né, para que o aluno ele possa se aproximar mais do conhecimento. Quando você coloca lá, a gente tem aquela experiência de bater a capa do livro e a gente, através de tópicos, de mapas mentais, a gente coloca lá os conteúdos. Quando a gente coloca e a gente traz cenas, né, seja romance, drama, ação, os alunos eles ficam mais empolgados. Contribuindo até para aqueles alunos que antes diziam que a história é apenas coisas decorativas, trazer muitos alunos ali para a questão da ficção. A ficção ela vai contribuir à ação para que aquele aluno ele venha ter mais contato com o conhecimento da história, os da geografia. Então, assim, eu percebo que nossos alunos eles ficam mais atrativos quando a gente utiliza as aulas utilizando o cinema. Vou dar o exemplo, o Cangaceiro, vou dar o exemplo, a Guerra do Fogo, né? E aí as aulas, os alunos ficam empolgados, entendeu? Traga aquele conhecimento prévio sobre o conteúdo e a partir daí eu coloco aqueles filmes e depois a gente vai fazer essas grandes discussões, desde o cenário, desde a questão dos costumes, da linguagem utilizada por eles, né? O que é necessário ser acrescido também, porque eles têm a visão, os alunos eles têm a visão de acrescentar algo que ficou omisso lá naquele filme, tá certo? E a percepção deles, seja em grupo, seja de forma individual. Interessante, quando você coloca aí, como é que o aluno reage, porque é um retorno que a gente tem, né? Quer dizer, você apresenta uma proposta de aula, você planeja uma aula a partir de um filme, mas você espera o aluno lhe devolver algo, lhe dar um retorno para que você possa saber se o seu planejamento realmente atingiu aquele objetivo estabelecido. E você citou aí o filme O Cangaceiro. Eu quero lembrar ao público que o Cangaceiro, nós tivemos a primeira versão em 1953 e uma segunda versão em 1997. O que nós vamos discutir hoje aqui é a versão de 1953 e foi proposital, né? Talvez o de 97 ele tenha tido uma aceitação maior, até pelo tempo, pela tecnologia, pelos atores e pelas novas gerações que assistiram ao Cangaceiro em 97, que foi com o Paulo Gorgulho, a Luísa Tomé, a Ingrid Liberato, quer dizer, atores e atrizes com maior visibilidade no cenário, inclusive da televisão brasileira. Mas nós escolhemos o filme O Cangaceiro, de 1953, do Lima Barreto, direção do Lima Barreto, roteiro a partir da escritora Raquel de Queiroz, né? E tendo como os três principais atores e atrizes o Alberto Ruschel, que fazia o papel do Teodoro, ou a Marisa Prado, que fazia o papel da professora Olívia, e o Milton Ribeiro, que fazia o papel do capitão Galdino Ferreira, né, inspirado na figura de Lampião. O capitão Galdino, como todo cangaceiro, aterrorizava os vilarejos pobres da região Nordeste, fazendo o que todo cangaceiro fazia. Saqueava, sequestrava, matava, ou seja, a violência que sempre reinou no universo do cangaço.
Mas quando a gente assiste O Cangaceiro, de 1953, você percebe, nós estamos no início, logo depois do cinema mudo, as primeiras produções do que pode chamar de do faroeste brasileiro, que o faroeste ele é americano, mas uma produção brasileira que vai tentando imitar, transformar determinadas temáticas do Brasil. Isso também ocorreu na Itália, na França. Esses países passaram a copiar um pouco do faroeste americano. E cada país vai produzir o seu filme, o seu cinema, a partir das histórias, dos personagens, né, que marcaram época nesses países. E aqui no Brasil, Lampião não poderia ser diferente. Lampião inspirou e continua inspirando dezenas de produções do cinema. E aí nós trouxemos O Cangaceiro, o primeiro de 53, que eu aconselho você a assistir, uma boa produção, apesar de ter sido em 53, 1953, mas é uma boa produção e dá para você fazer uma análise sobre o filme. E aqui nós vamos conversar, entrar um pouco no filme. Nós, como sempre, a gente reservou algumas cenas do filme para a gente comentar com o Antônio. Mas antes de adentrarmos nas cenas que nós escolhemos para você nos acompanhar, eu queria saber, Antônio, uma visão geral, como é que você vê o filme O Cangaceiro? Pronto, como eu gosto muito de anotar, minhas aulas são tudo planejadas, tudo meu. Como um bom historiador, aprendi com você, fazendo a nossa resenha lá dos seus artigos para estudar, assim como o professor Adeilton. Eu gosto muito de fazer essas análises, desde o início, né? Porque, assim, o filme ele vai trazer, na minha visão, uma mistura de ação, drama, romance ao contexto do cangaço, certo? Somando-se a isso aí, ele traz um tom poético, né, crítico, com a influência do neoliberalismo, né, questões, está trazendo também questões sociais, a natureza, o cenário, a natureza do sertão, mesmo tendo aí um estereótipo, né, como do Durval Muniz de Queiroz, ele já citava, né, no livro dele, A Invenção do Nordeste. O filme ele traz ainda esse estereótipo. Por quê? Ele traz aquele cenário como se, né, da seca, tudo seco, né, o cenário lá do clima, da vegetação, toda seca. E isso não é real. Dificilmente se vê um barreiro, um rio, coisas também que a gente pode lá criticar através do professor de geografia, que não é bem assim, né? A própria linguagem arrastada, o R, né, como a gente estava discutindo, e assim, o que se fala aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, na mesma forma que se fala lá em Alagoas, a mesma forma lá na Bahia. Então, a gente tem que trazer esse olhar crítico nesse sentido, né? Eu coloquei também, eu vi aí que o filme ele também pode trabalhar, né, sobre assunto da liberdade, né, a liberdade, o cordel trazer, né, a invenção do cangaço através da visão do próprio autor, do aluno, entendeu? Então ele pode estar trazendo aqui suas ideias, né? E também através do teatro, filmes, né, música, arte plástica, tudo isso aí, o cangaço, ele também foi inspirado nisso aí. Questão do quê? Dos livros de cordel, da literatura de cordel, da arte plástica, mesmo trazendo um cenário lá de São Paulo, que, isso, segundo o autor, o cenário lá é parecido com o aqui do Nordeste, né, mas a gente percebe, né, essas divergências. Outras coisas que eu coloquei aqui é a questão do fenômeno social, né? Ora você vê o cangaço como bandido, ora você vê como um herói, aquele que se revolta contra a questão do contexto social da época, né? Do coronelismo, certo?
A dificuldade da vida do sertanejo, você percebe lá, né? A pobreza, né? A desigualdade social que existe nitidamente, né? A maioria da população ainda morando lá nos vilarejos, ou seja, ainda na zona rural, né? A brutalidade da pobreza, a brutalidade do clima existente, se colocar, né? E as relações de poder, coronelismo, Estado, certo? A violência grande, principalmente com as mulheres. Inclusive tem uma cena aí, eu queria você, antes de você entrar nessa questão da mulher, Tony, tem uma cena muito clara com relação às mulheres, né? E eu gostaria de a gente ver essa cena aí, enquanto a gente bate um papo aqui. Zé Baiano ficou conhecido como ferrador de mulher. Como é que você analisa a cena e essa relação da violência contra as mulheres? Pronto, um dos pontos a gente deve elencar aí, que na época, o machismo, né, o machismo estrutural, que dominava, né, onde a mulher era propriedade e a mulher era propriedade do homem, certo? Então, quanto mais mulher também você conseguir, era visto para eles como um troféu, né? Poder e dominação, a fragilidade da mulher em relação, e que ali, naquele momento servia de exemplo para mostrar que eles estavam lá com poder. É tanto que eles gostavam mais de pegar aquelas mulheres de influência na sociedade. Sejam uma filha de um coronel, uma sobrinha, que é para servir de exemplo, que eles estavam ali, né, naquela questão da violência e mostrar que eles tinham poder, certo? A falta de lei do Estado, tá certo? A lei, né, dos mais fortes, né? Aquelas leis que não chegavam lá na zona rural, que não chegava lá no interior, e se existia era simplesmente entre eles lá, né? E o chamado romantismo distorcido, certo? E a partir daí, né, o próprio filme ele traz, né, para que a gente possa fazer uma reflexão da questão sobre o gênero, né, a questão de poder, de fragilidade da mulher, nesse sentido, da força, né? E na época também as mulheres, né, pelo filme ele não mostra que a mulher tinha aquela liderança de lutar, né, a igualdade social, né? Lutava mais aqui. Por isso, romantismo distorcido, é somente a mulher romântica, de servir o homem, de ficar apaixonado, entendeu? O filme traz, na minha visão, esses pontos aí. Você falou de lei. E lei, quando a gente olha para o universo do cangaço e fala em lei, a gente vê a estrutura do Estado, a gente vê a classe política, os coronéis, a gente vê a polícia, que à época era chamada de as forças volantes. E no filme, depois de um vilarejo saqueado, de muita violência praticada pelo bando do capitão Galdino, as forças volantes se unem, vão se organizar, a força volante para perseguir o bando do capitão Galdino. Como é que você entende o papel das volantes no combate ao cangaço? A gente pode ver, inclusive, essa cena da organização da volante e o início do processo de perseguição aos cangaceiros. Como é que você vê o papel da volante no mundo, no universo do cangaço? Pronto, quando a gente está assistindo aos filmes, às vezes a gente esquece que ela é uma ficção e muitas vezes a gente entra ali no contexto. Às vezes a gente ficava revoltado com o cangaceiro, né, que era considerado o cangaceiro traidor, aquele que, em troca de perdão, ele se une a quem? Aos volantes, ou seja, à polícia, a alguém do Estado, né, aquele civil do Estado que vai servir ao volante, né, em troca de quê? De recompensa, de perdão, tal. E os coiteiros arrependidos, né, que também pode ser chamado. Primeiro a gente vai entender o que o volante tem. Os policiais, né, os militares, tem os civis que servem aos coronéis, assim como servem também
ao Estado, né, aos governantes, né? Somando-se a eles, aí vem o chamado coiteiro arrependido, que são justamente o quê? Ou que a gente pode chamar de cangaceiros traidores, né? Na visão, né, dos cangaceiros. Então, essas pessoas elas vão se unir em prol de quê? De acabar com aquele bando, né? Que para o Estado seria o quê? Uma desmoralização. Ou seja, o Estado, os coronéis, né, tendo suas fazendas invadidas e perdendo o quê? Forças para quem? Para o que eles consideravam de bandido. Não sei se... Certo. Antes de irmos para o próxima cena comentar, eu quero lembrar você, ó, hoje, mais um sorteio. Tá tendo uma aceitação muito boa esse livro aqui, que são os Anais do Segundo Seminário Cangaço Felipe Guerra. Esse livro é a transcrição das mesas redondas que ocorreram no evento Felipe Guerra e tem a organização minha, Lemuel Rodrigues, e do Geraldo Maia do Nascimento. Esse livro aqui foi no seminário dentro das comemorações dos 60 anos do município de Felipe Guerra. A prefeitura, que é parceira da SBEC, da Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço, né, está distribuindo nas escolas de Felipe Guerra esse livro, e uma parte dessa obra veio aqui para o Resenha do Cangaço para a gente sortear com os nossos internautas, e só precisa, para concorrer, fazer um depósito do valor que você quiser. Aqui o QR Code está aqui na nossa tela, ou então você usar o nosso e-mail, resenhadocangaço@gmail.com. Você pode fazer o depósito no valor que você quiser e nós enviaremos para o seu endereço. Hoje será sorteado mais um livro, Anais do Seminário Cangaço Felipe Guerra. Antônio, saindo um pouco desse cenário da violência, da organização das volantes, nessa cena, o cangaceiro Capitão Galdino, ele sequestra uma professora. A professora no vilarejo era uma pessoa de influência, né? Você disse aí que os cangaceiros afetavam muito o cotidiano, a tranquilidade desses vilarejos. E no filme eles sequestram uma professora que vai se tornar um personagem que eu considero que vai desagregar um pouco o bando. E tem uma cena aí, eu achei interessante, ela está presa e o cangaceiro Teodoro, que é o braço direito do Capitão Galdino, entra lá na sala, no cubículo que ela está presa, e o diálogo. O que me chamou a atenção foram as vestes, o diálogo desse. Esse diálogo, essas vestes, elas condizem, por exemplo, com o sertanejo do Nordeste? Como é que você vê isso aí? Pronto, professor. Quando a gente vai para o contexto histórico, que a gente vai dar ênfase à questão dos vestimentos, dos costumes, né? E aí você pode observar que os vestimentos deles é dado ênfase àquele casal romântico, como se fosse o protagonismo do filme. O filme ele vai trazer esse momento, a questão do romantismo, né, entre Teodoro e Olívia, né? E aí a roupa, você pode observar que eles diferenciam de quê? Do cangaço, daquela roupa que eles utilizavam, sendo até mais branco. A roupa dela clássica, né, daquela professora, você pode observar, né? Mas, na minha visão, né, existe a crítica ao filme, né, que, por exemplo, como eles estavam vivendo no bando, eles tinham que se vestir por igual. Mas, na visão, quando a gente olha para o lado, qual a intenção do filme? Não só mostrar o contexto do cangaço, mas também por trás, trazer ali um par de romântico, né, entre Teodoro e Olívia. Então a roupa deles diferenciam e até mesmo foge do padrão do sertanejo, do nordestino brasileiro.
Então, assim, existe essa crítica, né? E a gente pode observar que as roupas deles diferenciam do cangaço, e principalmente da roupa do sertanejo, do nosso povo mesmo, dos civis nordestinos. A gente pode afirmar, Antônio, que a forma de vestir, principalmente desses dois aí, né, do Teodoro e da Olívia, obedecia a um padrão imposto pelos norte-americanos, por exemplo, e aproximava um pouco do que a gente conhece como faroeste americano, da mocinha, ou o que você acha que o diretor, o roteirista, pensou quando pegou o casal, o Teodoro e a Olívia, e mudaram a roupa, como você mesmo disse aí, fugindo do padrão da roupa de quem vive nos sertões do Nordeste. Como é que você... Claro, você não pode bater o martelo e dizer foi isso, mas a sua leitura em relação a isso. Pronto, traz aquela visão neoliberal, né? Principalmente o autor vai utilizar aquela visão neoliberal de utilizar aquelas roupas como padrão, por exemplo, lá de Hollywood, dos atores lá de Hollywood, entendeu? Foge, claro, totalmente do cenário, né? E ali dando ênfase à questão das roupas lá, italiana, as roupas do europeu também, entendeu? Aquele vestir deles, você pode observar até a questão do babado, das roupas, as saias, não é nada costurado por uma sertaneja, por exemplo, um algodão do sertanejo da época, aquela roupa. Então, assim, ela foge nesse sentido e, ao mesmo tempo, a gente percebe que ele está querendo trazer aquele contexto de um par romântico para diferenciar. E aí, quando o filme traz isso, foge do nosso cenário, que é o cenário nordestino. Interessante. E nós temos outra cena aí, essa questão da vestimenta, da forma, né, de como o personagem Teodoro trata a prisioneira, né, ela é uma refém, ela foi sequestrada, né, pelo cangaceiro Galdino, e aí a gente percebe no filme que parece que causa uma certa ciumeira entre os dois, né? É como se tanto o capitão Galdino como o Teodoro tivesse despertado o interesse pela Olívia, e isso vai criar uma certa rivalidade entre os dois, que aí eu diria que são dois momentos do filme, o momento até o sequestro de Olívia e o momento posterior, quando o Teodoro ele resolve ajudar a mocinha, né, para ela fugir. E aí tem uma parte na fuga, a gente vai ver agora essa cena, né, a fuga de Teodoro e Olívia. É interessante observar o diálogo, a linguagem, o sotaque. Como é que você vê, Antônio, essa parte aí? Afinal de contas, são dois sertanejos, um casal de sertanejo ali. Quem está falando? Como é que você vê aí? Pronto, a gente percebe que ele se apaixona, né? Quando a mocinha Olívia ela é trazida para o bando, ele se apaixona por ela, né? A primeira coisa é a paixão. E a gente também percebe, eu também tive essa percepção de Galdino também ter um olhar de, vamos dizer, de paixão, ou de achar bela a mocinha Olívia, né? A professora Olívia. Assim como também, se você perceber, tem cenas lá que Maria Bonita também tem um olhar para Galdino. Então, de certa forma, como ela é mulher padrão de beleza, né, que foge do padrão deles, e ela é vista, né, então, assim, vai causar ciumeira no bando, tanto entre os homens, como também entre as mulheres, porque muitas mulheres também têm um olhar, se observar aí, Teodoro, ele é colocado aí como um homem bonito, diferenciado do bando, assim, né? A barbinha, você pode observar, bem feita. A linguagem dele é utilizada com palavras românticas, tá certo? Fugindo do padrão do bando que ele traz, né? Muito estereótipo, a questão como se todos nós falássemos errado, como todos nós usássemos o R, aquele bem forte, aquele arrastado, né? Então, assim, se você observar, eles vão trazer como se fosse um Romeu e Julieta dentro da história do cangaço. É interessante quando você coloca isso, Antônio, porque
destoa. Você está assistindo o Cangaceiro e você de repente vê o diálogo entre o cangaceiro Teodoro e a prisioneira Olívia, e você percebe na forma de vestir, na forma de falar, no sotaque, não tem erro de linguagem, né? Não existe erro de linguagem, não existe o jeito sertanejo de falar. Agora, os outros cangaceiros não. Aqueles que tiveram algumas falas, aí ele puxa um pouco. E isso, para mim, é interessante de se ver, porque lhe dá todas as condições de fazer uma análise mais crítica sobre o filme. E a fuga de Teodoro e Olívia, ele passa a ser o ponto central do filme. Porque se antes você via nas primeiras cenas a invasão do vilarejo, até o sequestro, a partir do momento que Teodoro decide ajudar Olívia, você vê como se fosse um outro roteiro. Vamos sair do universo da violência, do cangaço, vamos colocar um par romântico. O romantismo. Bem hollywoodiano, né? Exato. Vamos colocar aqui. Vamos reproduzir nessa cena que seria o sertão do Nordeste. Mas, quem sabe você disse aí, o filme não foi gravado na região Nordeste, foi gravado em São Paulo, no interior de São Paulo. Então, cria todo aquele ar. E a busca incessante de Galdino por Teodoro. Teodoro foi um traidor. Né? E como é que o traidor era tratado pelos chefes de bando? Pronto, os traidores, ele era os castigos físicos, né? Muitos deles eram arrastados no cavalo, outros eram cortados a língua, furados os olhos, né? Era uma forma de que... E às vezes pegava aquela, por exemplo, aquela pessoa que estava causando, um exemplo aí que não aconteceu, né? Olívia, né? Era como se ela fosse a causadora de tudo isso. Então, muitas vezes era tirado ela e estupado pelos outros pessoal na frente dele, que era uma forma de castigá-lo. Então, assim, os castigos eram muito nisso aí, principalmente cavalos. Você pode observar que eles arrastavam, tinha uma cena lá bem forte que ele era arrastado quando você é considerado, vamos dizer, traidor, né? O cangaceiro traidor. Então, uma das formas seria isso aí, era de ser estupado, a mulher dele, na frente de todos, na frente deles especificamente, e muitas vezes a questão da língua torada, a questão do arrastar pelo cavalo, na seca, nos espinhos, entendeu? Então a gente vê muito nessa cena, principalmente do cangaço. E você fala da questão da traição, e tem uma outra cena aí que sai um pouco, quebra um pouco dessa perseguição do bando do capitão Galdino ao Teodoro e Olívia, quando eles se deparam com a volante. Eu separei essa cena aí para mostrar o seguinte: emboscada. As volantes, a gente escuta depoimentos e lê em livros que as volantes eram tão violentas quanto os cangaceiros. Isso é fato? Pelo menos o que nós escutamos e lemos, né, de pessoas que conviveram à época. Comparar a violência do cangaceiro e da volante, fazer essa comparação, muitas pessoas não concordam. Inclusive, nós tivemos alguns comentários aqui no programa de que não era verdadeiro. Alguns comentários que foram feitos aqui, né? Que a gente não poderia colocar na mesma balança o cangaceiro e a volante. Eu concordo. A volante é uma força do Estado que está ali para proteger e garantir a segurança do cidadão. O cangaceiro é um bandido. Então eu, particularmente, não posso dizer, nem digo, que cangaceiro e volante se constituem na mesma coisa. Não.
Você tem do lado uma força policial e tem do outro lado um grupo de bandidos. Logo, não são a mesma coisa. Porém, algumas atitudes tomadas por certas volantes ou por certos membros de volante transformavam e transformaram a construção do discurso, da narrativa sobre a volante, num discurso que afirma que a volante é tão violenta quanto o cangaceiro. Isso é fato, porque se você vai para a literatura do cangaço, ou você vai para documentários sobre o cangaço, depoimentos de pessoas, e não só de cangaceiros, mas de pessoas que não eram nem cangaceiros, nem volantes. Eles afirmam isso. Agora, emboscada, eu sempre vi algo como típico do cangaceiro. Não que as volantes não faziam. Existem relatos de emboscadas de volantes. Mas, em sua maioria, eram os cangaceiros, pelo menos é isso o acesso que eu tive de pesquisas. Era uma prática mais comum dos cangaceiros. Agora, interessante nessa cena, que a gente vai ver agora, que uma volante sofre uma emboscada dos cangaceiros e não sobra ninguém. Ou os sobreviventes fogem. Como é que você vê essa relação entre cangaceiro e volante, esse embate no sertão? Pronto. Bem colocado aí suas palavras, é o seguinte. Os cangaceiros, né, ele utilizava de início as estratégias de driblar os volantes. Colocava isca, como se fosse iscas, algumas vezes algumas pistas falsas, e daí ele se sobressaía, né? Eles colocavam, tipo assim, um norte e tal, enquanto ele estava lá no sul, sudeste dos nossos estados aqui do Nordeste, né? O que vai acontecer? Os volantes, eles vão ganhando força na medida que o quê? Que tem aqueles cangaceiros traidores, né? Que é chamado de coiteiros arrependidos, eles vão ganhar, né? Quando eles trazem toda a estratégia utilizada pelo bando, você pode observar, quando ele utiliza esses homens que eram do bando, traidores, em troca de perdão, né, em troca de recompensa, então eles vão utilizar a estratégia utilizada pelos cangaceiros para trazer as emboscadas para eles. Né, porque eles são grandes conhecedores, né, da região. Somando-se o quê? Dos militares, do Estado, com a questão dos armamentos mais potentes, diferente do cangaceiro. É tanto que, né, quando você observa, logo nos primeiros minutos, lá no 38, você vai observar que o quê? Que o bando de Lampião, né, vai ser rendido justamente por causa de quê? Muitos cangaceiros estavam passando para o lado lá dos volantes, muitos cangaceiros estavam utilizando a estratégia utilizada pelos cangaceiros, e aí passaram a fazer essa emboscada para eles, os locais utilizados para eles, os locais de descanso, os locais deles conviver lá, seu chachado, sua música, os descansos deles, suas festas. Então, assim, a gente vai perceber que os volantes vão ganhando toda essa experiência, somando-se ainda a questão de que foi multiplicado, os volantes foram multiplicados, a quantidade de, vamos dizer, de soldados, com a questão dos armamentos mais atuais, armamentos mais pesados. Interessante essa sua abordagem aí, essa eu diria, movimentação de cangaceiros de um lado, passando para volantes. O Quelé é um exemplo de que ele era cangaceiro e se tornou volante. Aliado. Uma cena me chamou a atenção, Antônio, e engraçado que a cena está aqui, a gente vai assistir aí, durante a fuga do Teodoro, ele está às margens de um riacho, de um rio, e ele identifica um indígena, né? Alguém que era de uma tribo indígena. E aí ele se aproxima, ele fala a linguagem do indígena
e ela troca ele troca um objeto que ela quis, um colar dele e tal, ele faz a troca. E isso me remeteu muito a quando a gente estuda o período colonial, aquela relação que existia. Será que o diretor ele quis trazer para o momento essa relação entre o colonizador branco e o indígena nessa relação de troca? Como é que você vê essa cena? Eu fiz essa anotação, a gente percebe a questão ainda do escambo, né, aquela troca de mercadoria entre os cangaceiros, né, que eles davam, por exemplo, pólvora, alguns armamentos, alguns espelhos, em troca de quê? De alimentos. Lá no filme ele deixa bem nítido nessa cena aí, que ali também tem a questão do escambo. E que se pode observar, do mesmo jeito a relação, por exemplo, lá na época, quando os colonizadores vieram para o Brasil, né, enquanto que os nativos, né, exploravam lá para a retirada do pau-brasil, em troca ele recebia essa questão de bugigangas, né, assim. Então o filme também deixa claro isso aí, né, que vamos dizer, os cangaceiros davam pólvora, davam a questão de espelho, em troca de quê? De alimentos dos indígenas, de água, tudo isso aí. E até mesmo a questão do conhecer das estradas. Então, assim, eles são sempre grandes conhecedores daquele território. Então, assim, eu acho que o filme, ele também traz esse momento de conhecer o território. Porque quando a gente estuda o cangaço, por exemplo, tem uma região ali, na região de Paulo Afonso, na Bahia, e pega muitas cidades, o Raso da Catarina, que é uma área desértica, uma caatinga enorme nos sertões da Bahia, onde não é todo mundo que consegue entrar no Raso da Catarina. E eu lembro que lá tem uma tribo indígena, os pancarerês, que eles têm um conhecimento muito grande da região, da geografia da região, e eles conseguem sobreviver, o que não acontece com um cidadão qualquer, um homem, uma mulher, um grupo qualquer, que entre no Raso da Catarina sem o devido preparo, sem o devido conhecimento e sem as pessoas que conhecem a região para guiar. Entendeu? Então, quando a gente estuda o cangaço, a gente percebe, apesar de não ser explorado, não é muito explorado nos livros do cangaço, essa relação com os grupos indígenas, né? Não é muito explorado. Daria até um bom estudo sobre de que maneira a tradição indígena, de que maneira a cultura indígena, de que maneira a experiência de vida dos grupos indígenas dos sertões do Nordeste do Brasil poderiam ter contribuído para a sobrevivência desses bandos. É claro que o cangaceiro, sendo um sertanejo, ele conhece muito bem o sertão e a caatinga, mas existem algumas regiões que você precisa da experiência de algo mais, que aí alguns grupos indígenas entram nisso. E assim, sem deixar de tocar nas cenas que você pode observar que ele tem os aliados, tanto os volantes como a questão de quê? Dos cangaceiros. Você pode observar que ele não traz muita questão do papel do indígena, né, dos nativos, para o aliado de conhecer o território. Mas a gente pode observar que nas casas, lá na zona rural, tem uns que são aliados dos cangaceiros e outros são aliados do quê? Do governo, né, dos volantes, em troca de quê? De alimentação, né? E pode perceber também que existe traição, tanto para o lado dos cangaceiros, como para o lado de quê? Dos volantes. A gente pode perceber, é bem nítido lá na cena do filme também, de todos que a gente assiste, né? Nas discussões também. Então, assim, como você falou, era bom ter um estudo mais aprofundado a respeito do papel dos nativos, né, para a questão da exploração do conhecimento geográfico,
para os cangaceiros, como você citou aí a questão lá da Bahia, né, que é um território gigantesco e que difícil acesso. Tem uma última cena aí que a gente separou. O Teodoro, ele é identificado, ele consegue, o bando chega, se aproxima do Teodoro e, claro, por ser um traidor, ele, dentro da concepção do universo do cangaço, ele tinha que ser morto. Mas chama a atenção o seguinte, a coragem, ele enfrentou o bando, ele sozinho, ele liberou a Olívia, seu grande amor, e enfrentou o bando. Teodoro, além de ser uma pessoa, como é que nós poderíamos usar o termo? Ele estudou, né? Ele é filho de elite, ele era filho, né, de uma pessoa abastada, então ele não era aquele sertanejo comum, e isso o diferenciava dos demais. Ele tinha estudo, ele tinha o que a gente pode chamar de educação formal, porque é a educação escolar, né? Mas ele estava preso ao sertão. Ele estava, como ele mesmo diz, ele estava preso à terra, aquele chão. Entendeu? E aí, o diálogo dele com o capitão Galdino sobre dois homens, duas pessoas que se identificam com a terra, com o chão, com o sertão, e o desafio de um para o outro, já que ali era a honra que estava sendo lavado, né? Está ali quem é mais macho, quem tem mais coragem. E aí vem essa cena da morte de Teodoro. A gente vai assistir agora aí a cena, entendeu? E onde o bando começa a atirar nele, né? Agora é um nível muito romântico o final do filme, quando ele se aproxima do riacho e ele cai ali, ou seja, há uma reprodução do faroeste americano. Como é que você vê essa última cena dele? Eu percebi o seguinte, que ele estava muito apaixonado, né? É como você disse, o faroeste americano, a paixão, o romantismo, né? E ele estava cedendo tudo pela influência de Olívia, né? Que ela disse que estava cansada, ali não era uma vida que ela queria, né? Ali não era uma vida que ela queria, estava cansado daquela violência e tinha pretensões de ter o quê? Uma família com ele longe daquilo lá, do que eles estavam vivendo, fora de casa, violência, machismo. Então, assim, ele cedeu apaixonadamente, como qualquer faroeste americano, ele queria ceder e viver aquele romance com ela, longe de tudo aquilo ali. Então, assim, aí mais uma vez mostra sendo a questão de que do filme ele está mais voltado para protagonizar a questão do romantismo do que propriamente a questão do banditismo, né, do cangaceiro. Na minha visão foi essa daí. Eles utilizaram, né, o romantismo e o cenário do cangaceiro para colocar a questão disso aí. Do filme americano romântico. Nós estamos chegando ao final de mais um programa e lembrar você assiste no canal 23.1 da TCM e também no YouTube, no canal Resenha do Cangaço. Você pode assistir também no Spotify. Né? Lembrando que o programa ele vai ao ar pelo canal 23.1 da UERN-TV, na TCM, no YouTube Resenha do Cangaço e pelo Spotify. Vamos agora fazer o sorteio do nosso livro, esse aqui, ó, Os Anais do Seminário Cangaço Felipe Guerra. Né? Antônio, diga aí o número de 1 a 15. 3.
3. Número 3. Deixa eu ver aqui. Bom, Daniela Florencio da Silva. Daniela Florencio da Silva, você foi sorteada. Você pode mandar, Daniela, para o nosso e-mail resenhadocangaço@gmail.com o seu endereço completo, que nós enviaremos pelo correio e chegará na sua residência, certo? Eu quero agradecer, Antônio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, né? Espero ter atendido ao que vocês estavam analisando, refletindo, e agradecer a vocês que também estão aí assistindo. Isso aqui é nossa visão a respeito do filme. É claro que vocês têm outras visões bem melhores, né? Até porque quando a gente analisa o filme várias vezes, a gente sempre tem um olhar diferenciado, né, para aquele filme. Quanto mais você assiste, mais anotações você vai ter. Porque aí tem muitas coisas que você assiste no primeiro, aí no segundo ficou despercebido, no segundo você enxerga, lá no terceiro. Então, assim, são filmes bons, assistam, porque tanto o primeiro como o segundo episódio, eles são maravilhosos. Meus alunos são encantados. Ficamos por aqui. Estamos concluindo mais um Resenha do Cangaço. Um forte abraço a todos e a todas e até o nosso próximo episódio.